Olá, eu sou o Renato Chaves e vou agora apresentar aqui um breve resumo sobre auditoria contábil, opinião do auditor, tá? Esta aula serve para você fazer aqui uma visita rápida, um resumo sobre as modificações na opinião do auditor independente que está previsto na norma NBCTA 705, que no caso trata, na verdade, da opinião do auditor, né? Aqui essa informação do site contas.cnt.br. Então vamos ver aqui. O objetivo do auditor é definir e executar procedimentos de auditoria que permitam ao mesmo, né, ao auditor, conseguir evidência de auditoria apropriada e suficiente que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião. Nós temos aqui duas palavras-chave, né? O que é obtenção de evidência apropriada e suficiente. E outra, com essa obtenção de evidência apropriada ou não, o auditor ele deve ter a noção sobre as distorções nas demonstrações contábeis, distorções de informações nas demonstrações contábeis. Essas distorções elas podem ser relevantes, generalizadas ou não. Isso tudo, essa junção, obtenção de evidência, distorção nas demonstrações, sendo distorções relevantes ou generalizadas, a opinião do auditor vai ser opinião com ressalva, opinião adversa ou abstenção de opinião. Dito isto, o que a gente vai gravar sobre a opinião do auditor? Nós temos aqui o resumo neste quadro. Obtenção, o auditor teve obtenção de evidência apropriada e suficiente? Sim. Distorção é relevante? Sim. A distorção é generalizada? Não. Então, a opinião é com ressalva. O auditor obteve evidência apropriada e suficiente? Não. A distorção é relevante? Sim. A distorção é generalizada? Não. Então, a opinião é com ressalva. O que a gente observa? Que a obtenção de evidência pode ser apropriada e suficiente, pode ou não ter essa obtenção de evidência, mas ela não pode ser generalizada, nós vamos ter uma opinião com ressalva. Quando nós temos aqui, no caso, o auditor obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente? Sim, obteve. A distorção é relevante? Sim, é relevante. E a distorção é generalizada? Então nós vamos ter opinião adversa, ok? Se ele tem obtenção de evidência, mas a distorção é generalizada, então quando a distorção ela é generalizada, nós vamos ter aqui uma opinião adversa. Quando o auditor obtém evidência apropriada, né, a pergunta é, o auditor obteve evidência apropriada e suficiente? Não. A distorção é relevante? Sim. E a distorção é generalizada? Sim. Então, é abstenção de opinião. O auditor, ele não emite nenhuma opinião, tá? Ele se abstém de emitir opinião, porque ele não obteve aqui a evidência e essa distorção, ela é generalizada. E, num outro caso aqui, no terceiro caso, né, no quinto caso que a gente analisa, o auditor obteve evidência apropriada e suficiente? Sim, ele pode ter obtido essa evidência apropriada e suficiente. No entanto, em circunstâncias extremamente raras, em que haja diversas incertezas, tá, com efeito cumulativo nas demonstrações contábeis dessas diversas incertezas, o auditor deve também abster sua opinião. Então, a opinião é abstenção de opinião nesses casos de circunstâncias extremamente raras, diversas incertezas e efeito cumulativo sobre as demonstrações contábeis, abstenção de opinião. Portanto, neste quadro aqui, tá, a gente tem aqui toda a visualização sobre quando a opinião do auditor deve ser uma opinião com ressalva, deve ser uma opinião adversa e deve ser abstenção de opinião. A gente está vendo aqui as distorções generalizadas. Quando ela não tem distorção generalizada, ela vem para a ressalva. Quando nós temos distorção generalizada, mas o auditor obteve evidência, nós temos uma opinião adversa. E quando ele não obtém
essa evidência apropriada e suficiente e a distorção é generalizada, abstenção de opinião. No caso de circunstâncias extremamente raras, diversas incertezas, efeito cumulativo, o auditor pode até ter obtido evidência apropriada e suficiente, também é caso de abstenção de opinião. Então essa a nossa revisão rápida sobre opinião em auditoria contábil aqui do site contas.cnt.